Quem não estava aqui ontem? Quem não estava? Melhor assim. Não precisa fazer resumo, né? Melhor assim. Glória a Deus. Vocês dormiram bem? O Espírito Santo incomodou um pouquinho? Não? Incomodou? Incomodou? É assim mesmo, incomoda. É normal. Eu não conheço crente que tem intimidade com Deus que dorme muito. Não conheço, não. Eu não conheço. Crente que fala assim, eu deito, eu durmo que nem uma pedra, 10, 12 horas. Esquisito isso. Não é? Eu acho. Bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de começar. Ontem a cajadada começou, né? Eu queria que vocês entendessem que ela serve para mim também. O primeiro que levou ela foi eu, tá? Às vezes quando eu estou falando eu falo vocês, mas é eu também. Tá bom? E o Espírito Santo me incomodou bastante essa noite. E quando eu comecei a dormir, embaixo da pousada tinha uma serenata dos funcionários de uma padaria ou de um mercado. Começaram a cantar uma musiquinha antes de começar a trabalhar. Era 4h30, acho. Não, foi bom. Foi. Porque se desfez um mito na minha mente. Que carioca dorme até meio-dia. Não, 4h30 os caras estavam cantando feliz que ia trabalhar. Vai saber se dormiram, né? Vou chegar em São Paulo, vou contar esse milagre, essa mudança no meu conceito. Peço perdão, porque eu achava que realmente vocês levantavam tarde. Não sei se isso vale para todo mundo, mas... Amém? Onde nós paramos, só para você lembrar. Deus cria um meio de religar o homem que estava separado dele por causa do pecado. Sim? Um minutinho que tem um negócio incomodando minha orelha. E esse meio é o sacrifício, um holocausto. E o homem só consegue se conectar a Deus quando o sacrifício ou o holocausto veste ele. Correto? Adoração, então, o meio pelo qual Deus faz eles se relacionarem, tanto aqui como aqui, é o sacrifício, que a gente chama de adoração, que é proskinel, que é cultuar, prostrar-se e servir. Ok? E nada funciona aqui, se esse aqui não funcionar. Mas para esse funcionar, é estranho porque tem que vir de Deus para funcionar aqui. Então, é assim, daqui para cá, vai lá, vou indo daqui para cá. Entendeu? Ficou claro isso? Ninguém tem dúvida? Então, aperta o cinto. Hoje acho que vocês não estão com sono, todo mundo descansou. Tem gente aí até com a cara meio inchada, então... Vamos lá. O PowerPoint, onde a gente parou, é mais para frente. Eu acredito que a gente parou em... O último texto que a gente leu foi esse aí mesmo, esse PowerPoint que estava mesmo. Ok? Então o próximo slide aí é os 4 pilares da adoração. É isso? Aí, obrigado, querido. Você achou aí na sua apostila? Ok. Quando no Éden, Deus instituiu o sacrifício,
como meio de o homem se religar a ele, foi uma coisa rudimentar e só para dar um pontapé inicial. Aquele primeiro sacrifício não revelava o caráter de Deus. E eu quero que vocês entendam que o meio que Deus propiciou para que o homem se conectasse com ele, não é só um sacrifício para se aliviar de uma culpa ou para se safar de um pecado. Deus queria se relacionar com o homem, ter intimidade com o homem e se revelar ao homem quem ele é, o que ele pode, o que ele pensa, ok? Mas como o homem não pode ver a Deus, o homem é muito menor que Deus. Deus ao longo da história foi se revelando de maneira gradual, de maneira progressiva, ok? Como é isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Jesus sempre existiu, ele é Deus, sim ou não? Mas ele foi manifesto ao mundo em determinado momento da história. O Espírito Santo é Deus? Mas ninguém conhecia ele no Velho Testamento, embora ele já agisse de certa forma. Mas em determinado momento da história ele foi manifesto aos homens. Sim? Lá atrás, Moisés queria ver a Deus, sim ou não? E Deus falou: você não pode me ver, Moisés. Então você vai ficar de costas e eu passo atrás da pedra. Então você olha para a pedra e você me vê. Ou seja, você olha para Jesus, que é a pedra, e você me vê. Tudo é simbólico, é tipo. Mas Moisés não pôde ver a Deus face a face. Mas a Bíblia diz que agora no fim, quando a igreja for arrebatada, os milhões e milhões de santos juntos na Assembleia Universal dos primogênitos, arrolados no livro da vida, diz que nós o veremos face a face, como ele é. Porque a revelação vai sendo progressiva. Então, no Éden, Deus instituiu um sacrifício rudimentar. Um animal é morto, o sangue é derramado, a pele desse animal vai vestir o homem. Deus começa a caminhar na história, então Deus agora começa a se revelar fazendo exigências. Tem gente que pensa que Deus não é exigente, que nós estamos na graça. Balela, vou te mostrar que não é assim que funciona. Então era um sacrifício só que se fazia. Mas Deus começa a exigir mais. Quando os filhos de Adão pecam, Deus já aceita a oferta de um e do outro não. Porque um ofereceu o primogênito, o outro pegou qualquer fruto da terra lá. Deus sempre só aceita o primeiro. Guarda isso aí. Tem que ser o primeiro. Deus só aceita o primeiro. Sempre. Aí Deus separa uma nação mais para frente, o povo de Israel. Ele escolhe um povo para ele. Quando ele escolhe esse povo, ele começa a trabalhar mais exigências a esse povo, porque ele quer se revelar especificamente para esse povo. É por isso que Deus exige mais de você, que é povo dele, e não exige nada de quem está lá. Ele quer se revelar a você. Então não tire como parâmetro quem não é, tire parâmetro de quem é. Então o sacrifício, Deus vai começar a colocar condições e regras. Então Deus pede que eles façam um tabernáculo. Ok? Porque Deus ia habitar nesse tabernáculo. E então ia se sacrificar dentro desse tabernáculo. Porque Deus só aceitaria o sacrifício aonde ele mora. Ok? Mas não bastava ter o local do sacrifício e ter o sacrifício. Deus exigia que o altar fosse de certa forma. Tinha um jeito lá que era o altar, tem toda uma regra. Ok? Agora, não é que nem lá atrás, qualquer um podia sacrificar para Deus. Deus separava a pessoa que ia receber o sacrifício e que ia sacrificar. Não bastava. Você não podia dar qualquer oferta. Deus elenca uma lista de sacrifícios de acordo com o pecado que a pessoa cometia. Percebeu?
Então para um era um pombinho, para outro era um cordeiro, para outro era uma farinha, não sei do que, para outro era outra coisa. Deus começa a dizer o que é. Deus não se limitou a isso. Deus começou a dizer a quantidade que era por oferta. Ele não se limitou a isso. Ele definiu que dias se traziam as ofertas. E ele instituiu 7 festas em Levítico 23. E se levava ofertas no dia da festa. Por isso que em Deuteronômio 16, quando faz um resumo de Levítico 23, fala: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Está se referindo a ir até a festa sem oferta. Você percebe como Deus vai sendo exigente? Vocês estão entendendo? Então Deus escolhe o lugar da oferta, a oferta, o tipo da oferta, a quantidade da oferta, o tipo do altar. O levita, ele separava alguém para receber a oferta, sacrificar a oferta e falar pelo povo diante dele. Percebeu como incrementou muito o sacrifício do Éden? Por que Deus fez esse monte de exigência? Porque Deus é burocrático? Porque Ele é um funcionário público no Brasil? Não. Porque através de cada ritual daquele, cada cerimonial, era um tipo, era uma alegoria. Era um desenho como Deus queria mostrar os atributos que Ele possui ao homem. Amém, gente? Estamos indo bem? Para efeito de sintetizar, a gente vai sintetizar todo aquele ritual que liga o homem a Deus nesses 4 pilares: templo, altar, oferta e sacerdócio. Tá bom? Podemos ir? Próximo. Deu um apagão aí, mas vocês têm a apostila, né? Então vamos lá. Você entendeu que Deus vai se revelando de maneira progressiva? Sim ou não? Por que eu estou falando isso? A gente está aqui num seminário, a gente está ouvindo tanta coisa. E você vai percebendo e o Espírito Santo vai ministrando muita coisa que a gente tem que mudar, sim ou não? Mas sabe por que você vem todo dia na igreja? Porque você vai sendo mudado passo a passo. Deus trabalha assim com a gente. Tem uma escada aqui para você subir. Mas aqui é tudo escuro. E a palavra de Deus é uma lâmpada para os... A revelação que Deus te dá é sempre sobre o próximo degrau que você vai pisar, não na ponta da escada. Porque se você olhar para cima, você tropeça antes de chegar lá. Por isso que Deus não te deixa ver muito longe. Então a revelação que você recebe hoje é a lâmpada de hoje. É o próximo passo que Deus te leva. E Ele vai te levando de passo em passo. Você recebe a palavra, crê nela. Então a Bíblia diz que você vai indo de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Então Deus não tem pressa. Deus não é ansioso. Ele sabe que Ele olha pra gente e vê que não está tudo certo ainda. Mas Ele não fica ansioso, Ele não tem pressa. Sabe por quê? Ele controla o tempo, Ele controla a tua vida. E a Bíblia diz que Ele que começou, é Ele que termina. Ele termina a hora que Ele quer. Enquanto isso, Ele está trabalhando a nossa vida através da palavra. E o Espírito Santo vai ministrando. E você vai indo de degrau em degrau. Você vai subindo. Ok? Então não saia daqui apavorado porque você ainda não conseguiu fazer tudo isso. Mas saia glorificando a Deus porque Ele está trabalhando na tua vida. Certo de que aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Amém? Então, a gente sabe que aquele símbolo do templo, do tabernáculo no Velho Testamento, era uma sombra, era um desenho do Novo Testamento. E no Novo Testamento há uma revelação plena de Deus para nós. Aquele templo físico não serve mais. Hoje o templo, o lugar que a presença de Deus está, é eu e você. Amém? Então,
O templo de Deus é eu, é você. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então presta atenção. Você não é mais de você mesmo. Você é casa de outra pessoa. Tem um morador que mora nela, mas não só mora, ele não é inquilino, não é alugado, ele comprou a casa. Porque fostes comprados por bom, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Você sabe que às vezes você não conhece o morador de uma casa, mas pela casa você tem ideia de quem é o morador, sabia? Você chega numa casa, digamos que você vai entrando numa casa, o morador não está lá. Mas de olhar a casa você sabe se o morador é organizado, se ele é limpo, se ele é sujo. Já começou. Ele já começou. Então você é templo de Deus. Para frente. Mas você não é só o templo. Porque Deus está preocupado com o que se oferece no templo, ok? Você também é o... É estranho isso, né, pastor Pádua? Você é o templo, mas você também é o altar. O altar representa pessoas. Está aqui em 1 Reis 18:30. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu... Vocês sabem que Elias estava naquele desafio com os profetas de Baal. Então ele faz um altar, restaura um altar de 12 pedras, e cada pedra representava uma tribo, um filho de Jacó. Então você sabe que o altar estava representando pessoas. Você canta: Senhor, meu coração é o teu altar. Lembra da música? É isso aí. Vamos para frente. O altar é sempre mais importante do que a oferta. Eu queria que vocês não esquecessem isso. Nunca. O altar é mais importante do que a oferta. Por quê? Vocês vão entender já. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então o profeta Elias teve uma preocupação. Antes de colocar qualquer sacrifício sobre o altar, qualquer holocausto, ele teve uma preocupação de restaurar o altar. Deus olha o altar primeiro, antes de olhar a oferta. Sabia? Você pode ter muitos dons, muitos ministérios, mas Deus olha primeiro o coração. Qual é a tua motivação? Você faz para quem? Para se aparecer, autopromoção, para ganhar um ponto com o pastor? Deus olha primeiro o altar, depois o que você oferece no altar. Qual a motivação de liderar tal coisa, de fazer tal coisa? Não responda para mim não. O Espírito Santo está aqui. Então, o altar é mais importante do que a... Quer ver? Próximo. Porque Deus aceita primeiro a pessoa, ou rejeita, depois a oferta que ele traz. Isso é desde lá de trás, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou, olha a ordem das coisas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não. Então Deus olhou primeiro o Abel, para depois aceitar a oferta dele. E olhou primeiro para Caim, para também rejeitar a oferta dele. Então Deus olha primeiro a pessoa, primeiro o altar, para depois ver se aceita ou não o que ele está oferecendo. Por que isso? Porque tem um princípio bíblico que nós já falamos aqui ontem. Quando o altar está em ordem, está tudo em ordem, você não precisa se preocupar com a oferta, porque Deus mesmo provê para ele a oferta. Mas ele só provê a necessidade, a oferta para o que ele quer, quando o altar está em ordem.
Acho que vocês não entenderam, eu vou ser mais claro. Às vezes você está escalado para pregar no culto de domingo. Já aconteceu com você? E você estudou o dia inteiro, e você não teve paz, nenhuma palavra que você estudou para entregar para a igreja. Você fica com peso, fala, meu Deus, o que eu vou trazer para a noiva, para a tua igreja? Você não tem palavra. Quando você briga muito com Deus e não tem uma abertura, não tem inspiração, não vem uma oração direcionada para uma situação, uma coisa, o problema é você, não é Deus. Para de procurar oferta. Se volta para você. Tem alguma coisa errada com você, comigo. Vai pedir perdão, vai fazer alguma coisa, vai se derramar. Porque quando você sair dessa situação, imediatamente vem a oração direcionada, vem a palavra, vem tudo. Deu para entender? O problema está no altar. A não ser que você não conheça a Bíblia, que você não leia a Bíblia, que você não ore nunca. Mas se isso é o teu cotidiano, é a tua vida, quando não flui, por que não está fluindo? O problema é o altar, não é a oferta. Quando o altar está em ordem, Deus mesmo provê a oferta, que vai ser sacrificada, que Ele mesmo vai receber. Quer ver o próximo aí, ó? Não, volta, não é isso não. Vocês lembram do Abraão com Isaac? Ele queria prover a oferta. Ele ia sacrificar o filho. Deus não deixou ele matar o filho, porque Deus viu o coração dele, o altar. Então Deus mesmo proveu para si o cordeiro. O que te falta não é porque você não está trabalhando. O que te falta não é porque você não está estudando. O que te falta não é porque você está cantando ou não está tocando. O que te falta é que tem alguma pedra torta no altar. Falei que ia apertar, hein? É o altar. O problema é que às vezes a gente fala assim. Você pega a lei e fala assim: eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Onde que está meu erro? Sou dizimista, ofertante, venho na igreja, sei que, bom pai, bom marido, boa esposa. Você faz uma conta assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é guiado mais pela lei. Por isso que você não acha o erro no altar. Nós somos guiados pelo Espírito. Quem é nascido de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai além da lei. Tem coisa que o teu irmão que está sentado do teu lado aqui, ele vai fazer, e Deus não vai se incomodar com isso. Mas tem coisa que, se você fizer igual o teu irmão está fazendo, Deus não está se incomodando com o que o teu irmão está fazendo, Deus se incomoda com você. Porque Deus sabe o conhecimento que Ele te deu, a revelação que Ele te deu, que o irmão não tem. Tem coisa que a igreja inteira pode estar fazendo. Eu não me permito fazer. Porque quando eu faço, o Espírito Santo coloca peso na hora em mim. E não está na Bíblia. É altar. Eu estou indo muito longe? Vocês entendem o que eu estou falando? Amém. Próximo. Então você sabe que você é o templo, que você é o altar. Deus provê a oferta, mas você também é a oferta. Quer ver? Primeiro você tem que saber que a oferta é um memorial diante de Deus. Ok? Salmo 20, todo mundo conhece. Geralmente na hora da oferta o pessoal lê esse salmo, certo? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Eu não vou perguntar nem para o Juan nem para o Rafael, porque eles lembram quando eles estavam ainda no ventre da mãe de coisa. Eles têm uma memória... Eu fico assustado, eu tenho medo de perguntar. Então eu não vou perguntar para eles, mas para pessoas normais, assim que nem eu vou perguntar. Quantos aqui congregam aqui há 4, 5 anos, pelo menos? Vem aqui. Você se lembra, no segundo domingo de maio de 2014, qual foi as músicas que você cantou para Deus? Quanto em oferta, em valor, em espécie você entregou no altar? Você lembra? Lembra ou não? Como não? Não posso perguntar para aqueles dois. Vocês não lembram. Lembra se deu 5, 10 reais, 50? Se cantou uma música da Cassiane, da Lauriette, da mais moderna? Não lembra? Vocês não lembram? Não lembra nada? Nada, né? É Dia das Mães. Não lembra também o que cantou? Não lembra? Então, sabe o que é o legal da oferta? Você esquece o que você ofertou para Deus. Mas a Bíblia diz que diante de Deus, cada oferta que você dá é um memorial, está diante dele o tempo todo. Deus se lembra de uma oferta que você pode ter dado há 35, 40 anos atrás. E no dia da angústia, a oferta aqui, Deus lembra. Deus lembra. A oferta fala. Vamos para frente. A oferta fala pelo ofertante diante de Deus, mesmo depois do ofertante ter morrido. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A oferta que você deu no segundo domingo de maio de 2014 está diante de Deus falando. Aqui é o Oséias, aqui é o Pádua, aqui é o Maicon, aqui é a Sueli. Está falando a oferta. O que você faz aqui, você não tem ideia do que move aqui. Por isso que a Bíblia diz: não cesse de perseverar em fazer o bem. Não pare de fazer. Porque você não sabe, mas a eternidade dirá o peso de glória, a riqueza que há em pequenas coisas que você faz para Deus. Há um peso de glória, há uma recompensa de valor incalculável. Aquela bala que você deu para uma criança que estava chorando, atrapalhando o culto, a pregação, uma coisinha assim, você não sabe o peso que tem. O banheiro da igreja que estava entupido e você se sujou todo lá, mas limpou aquele banheiro. A carona que você deu pro irmão no dia de chuva e você colocou o seu carro lá no atoleiro e teve que depois ir no lavar rápido lavar. Deus vê. Deus vê. Talvez você está aqui hoje e você tem feito coisas para Deus que aparentemente não tem resultado. Você não vê nada mudar. Mas a Bíblia diz que o preço da espera é a recompensa da alegria. Eu não sei que alegria é essa. Deve ser uma alegria que a gente nunca participou e nunca pensou e nunca imaginou. Porque a Bíblia diz que por causa desta alegria que a Jesus estava proposta, Ele suportou toda afronta, toda ignomínia, toda a cruz. Ele suportou
por causa de uma alegria que lhe estava proposta. Eu não sei que alegria é essa, mas eu quero. Eu estou lutando para ter, para alcançar. Então a oferta fala pelo ofertante, ela representa o ofertante. Vamos mais para frente. A oferta substitui o ofertante. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Daqui surgiu a expressão o bode expiatório. É alguém que vai no lugar do outro. Mas aqui esse bode era uma oferta. Ele representava os filhos de... Vocês estão entendendo o poder de representatividade da oferta? Estão entendendo ou não? Então a oferta substitui o homem. Então quando a tua oferta chega lá no céu, ela te representa. Ó, aqui é a irmã Mariquinha. Estou aqui. Próximo. A oferta representa a pessoa diante de Deus, por causa da substituição. Você quer ver? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. E vamos se aprofundar naquele princípio de ontem? Então o animal foi morto para Adão e Eva não morrer. Então o animal substituiu os dois, sim ou não? A oferta substituiu Adão e Eva. Mas a oferta também cobriu Adão e Eva, vestidos. E aqui um princípio poderoso. Aquilo que te veste, isso é um princípio espiritual, se torna você. Vou repetir. Aquilo que te veste, se torna você. A Bíblia diz que nós somos vestidos com vestes de salvação. Logo somos salvos. Com vestes de justiça, logo nos tornamos justos. Com vestes de santidade, logo nos tornamos santos. Entendeu? Aquilo que te veste se torna você. Vocês vão entender mais. Próximo. Salmo 109, versículos 17 e 18. Diz assim: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como vestiu-se de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite, ou como tutano. Aquilo que veste você, se entranha em você e se torna você. Quem se veste de maldição se torna maldito. Quem se veste de bênção não se torna bendito, mas se torna uma bênção. Por isso que Deus revestiu Abraão e não falou seja bendito, mas disse sê tu uma bênção. Aquilo que te veste torna-se você. Por isso quem se veste de roupas de adoração se torna um adorador. Quem se veste de intercessão é um intercessor. O quê? De adoração se torna um adorador. Percebeu? Porque aquilo que veste você
se entranha em você, passa a ser a vida em você. É por isso que quem se veste do céu é um pedaço do céu ambulante. Quem se reveste do reino, o reino está dentro dele, ele é o reino. Você é o reino. Deu para entender? Por que isso? Porque Deus nunca aceita de nós como oferta o que a gente tem. Deus só aceita de oferta aquilo que você é. Vou repetir. Deus não aceita o que você tem. Ele só aceita o que você é. Vou explicar melhor. Tem os 9 dons do Espírito, sim ou não? Palavra de sabedoria, conhecimento, profecia. Divididos em 3 categorias, né? 3, 3 e 3. Pensar sobrenaturalmente, falar sobrenaturalmente, agir sobrenaturalmente. É difícil alguém que tenha os 9, porque são ferramentas. Você recebe os dons, são ferramentas para você exercer um dos 5 ministérios que tem a igreja: apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Não precisa ser crachá, título na igreja, mas só existe 5 ministérios na igreja. A gente fala que tem ministério de dança, ministério disso, na verdade é departamento que está inserido em um desses 5 ministérios. A igreja tem 5 ministérios, Efésios 4 e 11. Se você só tem os dons do Espírito, mas o teu dom não se torna ministério, ou seja, se o teu dom, e ministério significa ministrar, repartir, dividir, Deus não aceita. O meu ministério é ensino. Talvez para mim não é tão importante falar em línguas, mas eu tenho que ter palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento, porque é as ferramentas que eu preciso para quando eu leio a Bíblia, Deus me revelar alguma coisa. Para quem é do evangelismo, talvez ele precise de um dom de agir sobrenaturalmente, um dom de milagre, de cura, porque ele é um evangelista, tem que ser seguido com poder o evangelho, a pregação do evangelho. Vocês percebem? Você receber só o dom é uma ferramenta. Deus não precisa de ferramenta. Ele precisa de ministério. E ministério é quando o dom que você recebeu, você se torna o dom. Porque você não recebeu o dom de apóstolo, não. Quem recebeu um daquelas 2, 3, daqueles 9 dons, se torna um dom, ou um ministério, se torna ou apóstolo, ou profeta, ou mestre, entenderam? Deus não aceita o que você tem, Ele aceita o que você se torna, o que você é. Deus não trabalha com coisas, Deus trabalha com essência. Não é o ter. O ter para Deus não serve para nada, é o ser. Entenderam? Ou não entenderam? Mas por que Deus é tão exigente assim? Porque Deus nunca deu nada para nós que Ele tenha. Tudo que Ele deu é o que Ele é. Vou repetir, Deus não aceita o que você tem porque Ele não dá o que Ele tem. Ele dá o que Ele é. Ele nos deu Jesus. É Deus. Ele não deu o que Ele tem, Ele deu o que Ele é. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que Ele tenha, é algo que Ele é. Deu para entender? Ele não te deu santidade porque Ele tem santidade, é porque Ele é santo. E por que Ele só aceita o primeiro? Desde lá de Gênesis 1, 2, 3 e tal. Porque Ele deu o primeiro. Ele deu o único, unigênito, único do gênero e o primogênito, o primeiro. O que Ele te dá é o que Ele quer de volta. É simples assim. Clareou? Eu sou o templo, eu sou o altar. Quando o meu altar está tudo certinho, Ele mesmo provê a oferta. E eu sou a oferta que Ele proveu, que Ele escolheu e que Ele se agrada em receber. Quando eu faço do meu dom um ministério. Deus é lindo.
Quando Deus me revela essas coisas, geralmente é no chuveiro. Eu choro. Deus tem um jeito de falar com cada um, né? Deus às vezes me dá um desenho, às vezes me dá uma palavra, fica bombando uma palavra dentro da minha cabeça e eu vou estudar o que significa aquela palavra. Às vezes eu estou lendo uma vírgula, salta aos meus olhos e Deus é lindo. E o pessoal fala, esse cara estuda tanto, eles não sabem nada. Glória a Deus. Próximo. Então, quando você dá uma oferta, seja ela em dinheiro, em louvor, você não dá a oferta que você tem. Você dá a oferta que você é. O Yuri, aquele grandão que já veio aqui outras vezes, um dia a gente deu esse seminário lá na igreja. Aí ele disse que ele foi na hora da oferta, dar a oferta. Ele só tinha R$2 no bolso. Ele falou, Senhor, isso me representa. Eu estou valendo tão pouquinho, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Mas Deus conhece o altar, conhece o coração, amém? E Ele vai prover a melhor oferta que Ele quer para você. A melhor oferta pode ser até a oferta da viúva. Deus não se move por valor. Você dá a oferta que você é. Por quê? Em toda a congregação dos filhos de Israel, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem a quem o seu coração... Deus move o coração primeiro. Nunca dê uma oferta que Deus não moveu o seu coração, porque alguém te pressionou a fazer. Eu sempre digo para você, se você vai trazer uma oferta de domingo, prepare a sua oferta na sua casa. Olhe para Deus e dê a melhor oferta que você pode. Mas prepare ela, planeje ela. Faça dela um culto, um ritual que você vai levar diante de Deus no domingo. Não saque qualquer coisa da carteira porque você está chorando na hora do culto. Não faça isso. Não haja sob impulso. Deus não trabalha com emoção. Deus trabalha por princípio. Por isso que Paulo falou, eu estou indo aí visitar vocês, eu sei que vocês ficam emocionados quando eu venho aí, mas preparem a oferta para o primeiro dia da semana. Pensem na melhor oferta que vocês vão trazer. Não haja sob impulso. Eu era de uma outra denominação e foi uma pessoa famosa pregar lá e na hora da coleta passaram uma bacia da oferta. Uma irmã estava com o relógio no pulso, no calor da emoção, sacou o relógio e colocou na salva. No outro dia, segunda-feira, a filha foi trabalhar, precisava do relógio, ela tinha dado o relógio da filha, que ela foi com o relógio da filha na igreja. A filha ficou tão braba, essa oferta não honrou a Deus, escandalizou o evangelho. Não faça isso. Aquela oferta que você vai trazer no outro dia, você vai sentir peso. Poxa, eu não podia ter dado tudo aquilo. Não faça isso. Dê a sua melhor oferta e esqueça a oferta que você deu. Deus não esquece. Você tem que dar com uma mão, esquecer, você vai ser abençoado. Mas sempre que der, tenha na mente, eu dei o meu melhor, porque isso me representa. Isso representa o meu coração. Entendeu? Deus não se move por dinheiro. A igreja precisa de dinheiro. Os trabalhos aqui precisam de dinheiro. Mas se você obedecer esses princípios, Deus vai te honrar, vai honrar a igreja, vai ter suficiência, Ele vai prover o recurso. O nosso problema é que a gente não quer viver princípio bíblico. A bênção de Deus está condicionada ao seu padrão. Não esqueça disso. Deus diz assim, para você ser abençoado em tal coisa, faça assim. Faça do jeito que Deus mandou fazer. Deus diz para você dar o dízimo, sim ou não? Dízimo. Por que um quer dar o dízimo do dízimo, trízimo? Faça o que Deus mandou. Não precisa, eu não entendo isso, gente. Entendeu? Faz o que Deus mandou. Então, Deus pediu oferta para quem? Para os filhos de
Para quem que ele pediu oferta? Então isso é importante. É um privilégio você trazer oferta, sabe por quê? Deus só pede oferta de quem é dele. Porque ele não é dinheiro, ele está recebendo oferta que é oferta. O ofertante também é oferta. Ele só pede oferta para quem é oferta. Então quando você ser inquirido a ofertar, entenda o privilégio. Deus só pede oferta para quem é oferta. Ofertar é um privilégio, não é uma obrigação. Tem gente que acha que é uma obrigação. Não, você não precisa, você não é obrigado a nada. Mas quem é oferta, oferta. Entendeu? Já está falando muito de oferta, né? E eu não estou falando de dinheiro. Oferta, oferta. Presente, o que você oferece, o que você entrega. Entendeu? Para frente. Mais para frente, sai, você pode pular. Então, nós somos templo, nós somos o altar e somos a oferta. Vamos mais adiante. Mas nós somos também o sacerdócio. Então, tudo aquilo que Deus começou a incrementar, nós somos. Lá em Êxodo ele já dizia para a nação de Israel: vós me sereis reino de sacerdotes. E agora em Apocalipse 5:10, está todo mundo lá, até nós. E ele fala assim, aqui é um cântico, que tem em Apocalipse 5, um cântico a Jesus Cristo, que diz assim: para o nosso Deus, os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Então nós somos sacerdócio real, sim ou não? Amém? Próximo. O que um sacerdote faz? Porque todo sumo sacerdote, tirado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, no que se refere a Deus, para que apresente dons e... Um sacerdote faz o quê? Ele está entre Deus e homens. Cadê a turma da intercessão? O que um sacerdote faz, gente? Está entre Deus e... entre Deus e situações de pessoas. Entre Deus e Ele. Ele tem que apresentar-se a Ele também. É por Ele e por pessoas. Sim ou não? Então o sacerdote, o que ele faz? Ele tem uma missão de mão dupla. É assim. Ele tem que levar as causas, os problemas dos homens e dele e trazer de Deus palavra, consolo, para os... Isso é intercessão. O sacerdócio faz isso. E o sacerdócio se move basicamente como? Ele oferece dons. Que dom você tem? Você ora da intercessão, você jejua, você canta, você abraça, você aconselha. Dons. Exerce um daqueles 5 ministérios lá. O dom que virou ministério, que virou você. E sacrifício. Que sacrifício? Pode ser de oferta, pode ser voto, pode ser de caminhar a pé 5 quilômetros para visitar a pessoa. Sacrifício, sacrifício. Estão entendendo? Então o sacerdote, ele está no meio aqui, ó. E a Bíblia diz que o sacerdote, ele tem uma coisa poderosa. A Bíblia diz que ele nos deu a palavra da reconciliação. Ou seja, você é sacerdote, sim ou não? Entre as coisas de Deus e uma situação, Deus dá uma palavra, pode ser profética, que reconcilia, que aproxima duas realidades. Você recebeu a palavra da reconciliação. É por isso que Efésios, que é a carta da igreja, diz que na plenitude dos tempos, a igreja, que é a plenitude de Deus revelada na plenitude dos tempos, faria com que tudo convergisse, céu e terra, em Cristo Jesus.
aproximar. Lá no Velho Testamento diz que o sacerdote estava no meio de Deus e do povo que tinha uma praga. E Deus mandou o sacerdote entrar no meio com o incensário para cessar a praga. Ele estava entre Deus e incensário, oração, adoração. Mas o sacerdote é mais que isso. O sacerdote, para ele ligar aqui óleo e água, Deus e o homem, ele precisa ter as duas naturezas. Sabe por que Jesus é o nosso mediador? Porque ele é Deus e ele é também homem, senão não dava para ser. Tem que ter a natureza divina e a natureza humana. Sim ou não? Então todos nós somos homens, sim ou não? Só dá para ser sacerdote quem é nascido de novo, quem é nascido do Espírito. Você tem a natureza humana, mas você tem a natureza divina. Você é filho do homem, mas você é filho de Deus. Você tem as duas naturezas. Então você conhece os desígnios de Deus, você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus, mas você conhece a miséria dessa situação, dessa pessoa, porque você talvez esteja nela, ou já experimentou ela. Você conhece a glória e o inferno, você conhece a riqueza e a pobreza, você conhece a vitória e a derrota, você tem as duas naturezas. E mesmo na tua fragilidade, você pode ter essa natureza. Você ainda tem a natureza divina e a palavra que reconcilia. Isso é lindo! É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. É isso aí! Por isso que Paulo fala: quando eu penso que eu sou tão fraco, ainda assim eu sou forte. Eu sou forte. Mesmo quando eu acho que eu estou perdendo, eu estou ganhando. Isso está virando culto pentecostal. Glória a Deus. O que é o próximo aí? Eu nem vou entrar nisso agora. Nessa segunda parte agora, até a hora do almoço, eu vou me deter. Como a gente está num seminário falando de adoração e intercessão, que é o que se oferece, eu vou falar de oferta. Tá bom? Oferta, não vou falar de dinheiro, vou falar de oferta. A igreja hoje em dia confunde oferta com dinheiro. Dinheiro também é oferta, mas não só. Então vamos a alguns princípios bíblicos que a gente já falou, só para você ter em mente na sua cabeça. Você é oferta, entendeu? Vocês entenderam que você é oferta? Então, desde lá de Gênesis, em toda a lei, quem escolhe a oferta? Deus escolhe a oferta. Quem provê a oferta? Ele determina o lugar que tem que ser entregue a oferta. Ele determina quem deve ser entregue a oferta. E ele especifica como deve ser a oferta. Deus é bem detalhista. Deu para entender? Então, quando você faz algo por alguém, ou traz uma oferta aqui, ou para alguém, leva aquele bolo para a irmã que eu falei ontem, um bolo de banana, pipoca com groselha, qualquer coisa. Por favor, irmã, diga o gosto da senhora. Ela prefere salgado, pessoal. Prefere bolo salgado. Então veja bem. Já aconteceu com você de você levar uma oferta para alguém? Você está no mercado e Deus fala para você assim: compra uma caixa de leite. Amém. Amém. Irmão tal, você chega na casa do irmão tal e fala: isso aqui foi uma resposta de oração. Sabia? Quase sempre Deus, quase sempre não, sempre Deus diz aonde você entrega a oferta. Quando se trata de dízimos e ofertas em dinheiro, a Bíblia diz que Deus determina quem você deve entregar. Na casa do tesouro. Então você pode ser programa de seu dízimo, sua oferta é aqui.
E para de palhaçada. Porque é aqui que você higiênico, água, ar-condicionado, luz, e o pastor gasta e sola de chinelo para visitar você, saber como você está, brigar com você e de noite acordar para interceder por você. Você é um carnê, um número de colaborador que a pessoa nem te conhece lá. É aqui. É aqui que a bênção de Deus é desse altar que vai para a tua vida. Então Deus especifica onde deve entregar a oferta. E Ele diz a oferta. Como é? Se é dízimo é 10%. Se é outra coisa, Ele vai dizer o que é. E quando não é uma coisa assim, Ele vai dizer no seu coração: leva o leite para a irmã, leva o bolo para o outro, leva um vaso de violeta para a irmã. Entendeu? Um presente, uma camisa nova para o pastor, uma gravata do Pateta para o diácono. Não, brincadeira. Isso aí está repreendido. É só uma Eu falei só para ver se vocês estão... É, um boné daquele da lojinha Fashion pros músicos. Não. Quem profetiza não pode ter nada na cabeça. Aqui em cima não. É Bíblia isso. É. Quem profetiza não pode ter nada na cabeça. Nem vou entrar nisso, a gente vai entrar no outro seminário. Vamos para cá. O irmão tá com pressa. Volta aí, querido. Eu tô me baseando aqui, ó. Faz assim. Quer ir embora almoçar? Vai almoçar agora não. Toma mais água. E quando Deus determina o lugar da oferta, a quem deve ser entregue a oferta, Ele provê a oferta. Ele vai dar o recurso para você fazer isso, certo ou não? Ele vai fazer isso. O lugar, tudo. Mas tem uma coisa, Ele escolhe a oferta. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Você é a oferta. Você está aqui porque Ele te escolheu. Ele só pede oferta de quem é oferta. Sim ou não? Você entendeu tudo isso? Amém. E por que você continua cantando Eu Escolho Deus? Não me responda. Eu não quero nem discutir com você isso hoje. Vamos continuar. Ele escolhe. Vamos para frente. Aí. Baseado em tudo isso, Deus determinou 7 festas em Levítico 23 para o seu povo, onde se trazia oferta nessas festas, ok? Amém, gente? Amém. São essas: Páscoa, Asmos, Primícia, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos ou Cabanas. Pentecostes, algumas bíblias diz Festa das Semanas. Essas 7 festas eram um lugar que Deus, era o tempo que Deus escolhia para se encontrar com o seu povo no templo. Deus marcava uma data que você ia se relacionar com Ele mais de pertinho. E toda vez que você subia ao templo numa dessas 7 ocasiões, se levava para se conectar a Deus, para se relacionar com Ele, vocês estão com medo de falar? Fala oferta, bem forte. Isso. Não podia ir à festa sem levar oferta, porque para Deus funciona assim: oferta e festa é a mesma coisa. Vocês não entenderam? Para Deus funciona assim: oferta e festa é a mesma coisa. Para Deus não tem festa sem oferta. Isso é doutrina, isso é o que Deus pensa sobre festa e sobre oferta. E festa para Deus era um lugar de encontro, um lugar de relacionamento. Pois bem, essas festas, elas são proféticas, mas também são escatológicas. Elas têm significado mais sublime do que simplesmente rituais de oferta e o povo se encontrar com Deus embaixo de uma lona. Cada ritual, cada oferta que Deus pedia nessas festas, Jesus cumpriu as 3 primeiras. Outra coisa, essas festas, eu só vou falar um pouquinho para vocês ficarem com vontade de pegar o CD de escatologia.
essas festas, o nome original de festas no hebraico, que o Velho Testamento foi escrito em aramaico e hebraico, é Moedim. É uma palavra hebraica. Moedim. E Moedim significa data agendada, ou data de encontros. Ensaio geral, significa essas coisas. Então, quando Deus colocou essas festas e colocou ofertas nessas festas, Deus estava dizendo, é um tempo de encontro, mas é uma data que eu tenho agendada. Eu trabalho na data dessas festas. Ok? E era um ensaio geral também. Então, por muitos anos, por 4.000 anos aproximadamente, todo dia da Páscoa, que era uma festa instituída por Deus, o povo de Israel se juntava e matava um cordeiro. Às 9 horas da manhã da sexta-feira, o cordeiro era entregue na mão do sacerdote. E às 3 horas da tarde, 15 horas, ele era sacrificado. Na data da Páscoa, em Moedim. E eles foram fazendo um ensaio geral, era um ensaio. Mas 4 dias antes da Páscoa, o cordeiro já tinha que entrar em Jerusalém, estar em Jerusalém. E ele entrava pela porta das ovelhas e era lavado no tanque de Betesda, porque o animal tinha que ser purificado para ser entregue ao sacerdote. Por quase 4.000 anos, o povo de Israel fez um ensaio geral na data agendada, nessa festa, o Moedim. E eles iam e levavam a oferta, o cordeiro. Deu para entender? Mas então nasce Jesus, passa-se o tempo, e a Bíblia relata que exatamente no dia que a ovelha entrava pela porta das ovelhas, Jesus na mesma data, 4 dias antes, entrou pela porta das ovelhas. Foi até o tanque de Betesda, curou aquele paralítico que esperava o mover das águas por 38 anos. E se encaminhou a Jerusalém. Às 9 horas da manhã do dia da Páscoa, ele foi entregue aos seus algozes. E exatamente às 3 horas, quando se matava o cordeiro, ele expirou na cruz e entregou o seu espírito. Por quase 4.000 anos, um ensaio geral. E então se cumpriu em Jesus a oferta do cordeiro morto, exatamente no horário do ensaio. Porque era uma data que Deus agendou para trabalhar nessa data. No dia seguinte era o dia dos pães asmos. Então tinha-se um ritual. O pai de família pegava um pão sem fermento, dividia esse pão em 3 pedaços, colocava um pedaço desse pão sobre a mesa, colocava um pedaço de pão enrolado num lenço no chão e saía com outro pedaço de pão e escondia pela casa. Sentavam-se todos à mesa, e o pão que estava sobre a mesa, eles agradeciam pela provisão do pão que veio do céu. Olhavam para o pão que estava no lenço enrolado no chão e agradeciam pelo pão que nascia a partir do trigo da terra, que subia da terra. E depois os filhos eram distribuídos e incentivados pelo pai a achar o pedaço do pão escondido. Jesus cumpriu o ritual do pão. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que subiu da terra. E quem o acha tem sempre um presente inesquecível. Ele cumpriu a festa de asmos, o pão sem fermento, o pão sem pecado, que foi molado por nós. No domingo era o dia de primícias. E nessa data se oferecia a oferta de primícias, que não era uma, era um molho. Pegava-se o molho da plantação. Então você tinha uma plantação de trigo. Na verdade, nessa primeira colheita era da cevada, nessa época do ano. Então tinha aquele molho que já estava pronto. Eles marcava com uma fita. E no dia de primícias, eles subiam com a oferta de primícias, entregava na mão do sacerdote para ele mover o molho de primícias. Então primícias não era um fruto, era um molho, eram vários. E a Bíblia diz que no domingo de primícias, logo pela manhã, Jesus cumpre a terceira oferta da festa, exatamente como foi ensaiado por 4.000 anos aproximadamente. Ele ressuscitou dentre os mortos,
sendo a primícia dos que dormem. E Mateus relata que na mesma hora, não era um fruto só, era um molho. Muitos túmulos de santos de Jerusalém no Velho Testamento se abriram em Jerusalém na mesma hora que Jesus ressuscitou. Ele cumpriu a terceira festa. Vocês estão entendendo? Estão indo bem? Então, 3 festas se cumpriram em Jesus. Ele foi a oferta das 3 primeiras festas, vocês entenderam? Aí nós vamos para a quarta festa, que é a festas da semana, ou de Pentecostes, que vem de Penta, 50 dias depois. Próximo slide. Nessa festa, Deus fazia uma outra exigência. Na primeira, o cordeiro, sem mancha, a oferta de primícias, Jesus cumpriu. Amém, gente? Vocês entenderam? Sempre primícias. Então agora era a quarta festa. E na quarta festa, Deus tinha colocado uma lei. E isso foi ensaiado também por muitos anos, numa data agendada. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta. Deus exigia uma nova oferta, não podia ser a oferta das 3 primeiras festas. Entenderam? Vocês oferecerão uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha, serão levedadas se cozerão. Primícias são ao Senhor. Então Deus exigia uma nova oferta, não podia ser Jesus, porque ele já foi a oferta das 3 primeiras festas. Deus exigia uma nova oferta e tinha que ser de primícias, na data da festa de Pentecostes. Em Pentecostes, o povo de Israel já tinha recebido no Monte Sinai as tábuas da lei, exatamente nessa data, porque Deus se move em cima desse calendário, datas agendadas, Moedim, e ele está trabalhando em cima dessas datas, fica esperto. Não é esse calendário nosso gregoriano que ele conta, esquece isso. E então em Pentecostes, o povo de Israel comemorava a entrega das tábuas da lei. Verdade ou não? Vocês estão me acompanhando? Até aqui? Funcionava assim. Eles se reuniam no templo. E quando chegava 6 horas da tarde, ou seja, ao cumprir-se o dia, ao acabar o dia, eles trocavam presentes entre si, para lembrar o mandamento que foi lhes dado. E a palavra em latim é mandamento, não é, pra gente, a gente acha que é lei, obrigação, mas a palavra é mandarus dei, ou seja, dado da mão de Deus, um presente dado da mão de Deus. Mandarus dei é a palavra de mandamento. Para eles era um presente. A lei os preservou, a lei os enriqueceu, a lei os fez um povo diferente, entenderam? Então quando dava 6 horas da tarde, dentro do templo, na hora da festa de Pentecostes, o dia está acabando em Pentecostes, é que nem no Natal, aquele horário que todo mundo troca, eles trocavam presentes. Mas a Bíblia diz que eles ensaiaram isso por milhares de anos. Mas um dia, o que era um ensaio geral, cumpriu-se literalmente. Era uma data de presentes, vocês entenderam? Que era uma data de receber presentes. Que horário que recebia o presente? 6 da tarde, ao cumprir-se o dia, ao acabar o dia. Então eles estavam reunidos ali, Jesus tinha ascendido ao céu e tinha lhes prometido o Consolador. Eles não associaram uma coisa com a outra, porque eles tinham um ritual, um ensaio geral, era cultural, subiram ao templo e estão lá trocando presentes. Mas a Bíblia diz, como havia de se cumprir no dia e no horário, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, às 18 horas, o Espírito Santo nos foi dado. O maior presente foi derramado em Pentecostes. E começou a igreja e Espírito Santo começaram no mesmo dia. O dia que a igreja foi inaugurada, o Espírito Santo foi revelado a esse mundo. E ele é o companheiro nosso. E a partir do momento que a igreja for tirada, o Espírito Santo vai embora com a gente, porque o Espírito Santo foi nos dado. A Bíblia diz que o mundo não conhece, o mundo não sabe nada sobre ele. Ele é um presente nosso, é meu, é seu. É o grande presente de Deus. Entenderam? Mas isso não resolve o problema da oferta. Só resolve o problema que nós fomos presenteados.
E Deus exigia nessa festa uma nova oferta de primícias. Próximo. É então que Tiago lhe explica: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Você sabia que você era oferta, já sabia? Agora você sabe que você é aceito porque você é a oferta de primícia que a justiça de Deus exigia nessa festa. O Espírito Santo foi nos dado na festa de Pentecoste, para que a gente vivesse em alegria, em festa. Você não entendeu, mas você vai entender já. E então, você e eu somos a oferta de primícias. Deu para entender isso? Agora a gente vai entender um princípio. Como que Deus vê a oferta? E aqui a gente vai começar a nos analisar. Como tem sido a oferta movida e de primícias que eu e você somos. Próximo PowerPoint. As ofertas tinham data, local para entregar, tudo. Mas Deus exigia que a oferta fosse de determinada forma que se oferecesse. Então a oferta ela era dividida em partes. Guarde isso. Então você é uma oferta, certo? Você está pensando, mas como que eu vou ser todo retalhado? Como que eu sou oferecido em partes? Calma, não fique ansioso. Levítico 23 diz assim. Eu peguei só um texto, mas se você ler todo Levítico 23, você vai ver muitos versículos que trazem o princípio. Eu trouxe só um para ilustrar. Todo mundo aqui tem Bíblia e gosta de estudar. Eu estou vendo que todo mundo aqui é leitor da Bíblia. Só de olhar assim eu já imagino. Então não tem problema a gente trazer um versículo só. Também, com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimento e as suas libações. Então, tinha holocaustos, ofertas de alimentos e libações. Então Deus dividia a oferta. Dava trabalho fazer a oferta. Tem gente que pensa que servir a Deus é fácil, que é só chegar e jogar o animal lá no altar. Não. Você quer tocar bem, você tem que ensaiar. Você quer pregar bem? Pega a Bíblia e fica pregando pro seu espelho. Vai para lá, vai para cá. Entendeu? Dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho, porque a adoração é sacrifício. Só um amém, gente? Deixa a vida, hein? Então Deus exigia que a oferta tinha que ser dividida em partes. Estão me acompanhando? Vamos para frente. A oferta basicamente era dividida em 2 partes. Talvez você já ouviu essas 2 palavras na Bíblia, mas nunca deu muita atenção. Deus dividia a oferta em oblação e libação. Ok? O que era a oblação? A oblação era a parte sólida da oferta. Estão me acompanhando? Era o animal morto, o grão de trigo, de cevada, a flor de farinha. E até o incenso era considerado oblação. Bolo assado, pão sem fermento ou pão asmo. Isso era oblação. Então se colocava uma parte sólida sobre o altar. Ok? Que a gente chama de parte morta da oferta. Se tivesse só essa parte sólida da oferta, Deus não aceitava a oferta. Sabia? Você tinha que derramar sobre a oferta a libação, que era a parte líquida da oferta. Então o que era a parte líquida? Vinho, mel, azeite de oliveira ou óleo, né? Caldo de carne e o sangue do holocausto. Então você preparava a parte sólida da oferta. Então depois você jogava a parte líquida, a libação, sobre o que é sólido, e tem que molhar toda a parte sólida e o altar. Então, só a oblação Deus não aceitava. A oblação, parte sólida. Tinha que ter a libação sobre a oblação, que era a parte líquida. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Isso valia para qualquer oferta. Então vamos continuar. Aí.
Esse princípio está em Números 28 e Números 29. Eu peguei um texto só para vocês terem aí como referência. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos. E aí você vai ver sempre essa expressão: a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e libação correspondente. Para cada oferta sólida tinha que ter uma oferta líquida correspondente. Para cada oblação tinha que ter uma libação correspondente. Amém, gente? Estamos indo bem? Senão Deus não aceitava a oferta. Vamos continuar. Então a oferta era oblação mais libação. Para Deus a vida da oferta estava na libação. Veja bem, a parte da oblação era a parte morta. Se não derramasse a parte líquida sobre, Deus considerava um holocausto morto. E Deus não se comunica com nada morto. Então Deus considerava vivo a libação, para receber algo vivo, ou movido, que tem vida. Deu para entender? Precisava da libação. Então aqui tem um exemplo já longe lá de Números para frente, está lá, ó, de Elias lá. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue sobre os sacrifícios pacíficos sobre o altar. Pacífico ou passivo, morto, ele derramou sobre. Deu para entender? Aí lá em Juízes é o caso de Gideão. Gideão tem um encontro com o anjo. Está lá: porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães asmos, põe sobre esta penha, ou sobre essa pedra, ou sobre esse altar, e derrama-lhe o caldo. E assim o fez. Então Deus respondeu a Gideão. Deus não... Ficou na cabeça de vocês que a oferta era dividida entre oblação, libação, parte sólida e parte líquida. E se a parte líquida não fosse derramada sobre a parte sólida, Deus não aceitava, porque para Deus a vida estava na libação, a vida da oferta. Ok? Vamos para frente. Esse princípio está em toda a Bíblia. Na Santa Ceia nós temos o princípio da oblação e da libação. Está lá: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o corpo, parte sólida. Por isso que a gente come o pão primeiro, depois toma o vinho. Esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente depois. Nunca mude essa ordem, porque isso é um princípio bíblico que está dizendo alguma coisa. Semelhantemente depois, tomou o cálice, dizendo: esse é o sangue da minha nova aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você entendeu esse princípio? Deus se ofereceu como oferta de oblação e libação. Por isso que ele derramou todo o seu sangue, até a última gota de sangue, suou sangue, porque ele tinha que derramar a libação. Por que Moisés aspergia sangue, água, tudo em cima dos objetos do tabernáculo? Para que Deus aceitasse. Deus não aceitava nada seco, tinha que ser bem molhadinho. Molha-se o seu zoinho na oração, querido. Vocês estão com uma cara esquisita. Aqui vocês falam zoinho? Zoinho? Cuidado com essa coisa muito seca, não funciona. Vamos para frente. E então em Pentecostes nós fomos feito oferta. Como? Está todo mundo reunido, recebeu o presente. Nós somos que oferta? Está aqui visível, um monte de gente aqui. Que oferta nós somos? Oblação. Faltava a oferta líquida ser derramada sobre, porque nela está a vida. O Espírito Santo é o que, gente? É óleo. É por isso que a expressão é: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito, óleo, derramarei sobre toda a carne, libação. Deus provê para si a oferta. O Espírito nos foi derramado. Deus mesmo proveu para que nós fôssemos oferta aceitável a Ele. Glória a Deus.
O seu Espírito foi derramado sobre nós como oferta de libação. E então, agora, capacitados com ofertas, movidas, ofertas que têm vida, os vossos filhos profetizarão. As vossas filhas, aqui não é as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e eles lançarão a palavra da reconciliação. Por isso que você pode. Quem é oferta aceita, move o céu. Tem a palavra da reconciliação. Entendeu? Volta um pouquinho. Não se esqueça que lá diz que quando a pessoa é habilitado pela libação do Espírito Santo, ele, como diz o pastor Rafael, não é membro de banco. Ele tem ação, ele é vivo, ele profetiza, ele sonha, ele evangeliza, ele contribui, ele ora, ele prega, ele canta. Entendeu? Deu para entender? Porque oferta movida é oferta que se move. Deus não aceita nada morto. Não me olhe com essa cara, gente. Eu não vou prometer, não dá para correr, tem que passar no corredor polonês aqui, não tem jeito, né? Entendeu? Você é oferta? Não está fazendo nada por quê? Hã? Fica aí. Não acabou, vai piorar. Vamos para frente. A libação, lá no Velho Testamento, pelo estatuto, ela era repartida por medida. Então aqui ó, as instruções acerca da libação. E as libações serão metade de um hin. Hin é uma medida líquida. Metade de um hin aqui. Você vai jogar metade de um hin de vinho para o novilho. Terça parte de um hin para um carneiro. E a quarta parte de um hin para um hin, terça parte, quarta parte. Todas essas partes são iguais ou não? Não. Deu para entender? São partes diferentes de medida. Da mesma forma, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Desculpa eu te falar, mas nem todo mundo recebeu a mesma medida. Tem gente que recebeu medida maior do que outro. Sim, tem gente que tem 2 dons, 2 ministérios. Paulo tinha acho que quase os 5 de Efésios, se eu não estou errado. Eu imagino que ele tem os 5. Tem gente que tem 7 dons do Espírito. Tem gente que tem 2. Tem gente que tem 1. Então, o Espírito, como libação no Novo Testamento, também foi repartido por medidas desiguais. E a Bíblia diz o seguinte: não vá reclamar com Deus, porque Ele dá para cada um para o que for útil. Por isso que Ele não dá nada para quem não é útil, dá pouquinho para quem é inútil. Eita glória! A culpa é do Maicon. Ele falou que podia estralar o chicote, que não era para aliviar não. Então ele falou para mim, ó, não poupa não. Eu falei, pode deixar, Maicon, pode deixar. Pode deixar que não ficará pedra sobre pedra. Então a libação ela é repartida por medidas distintas e desiguais. Então Deus escolhe a oferta, que é você, e Ele define qual é a medida sua também. Então não dá para você escolher Ele, nem dá para você definir que medida você é Ele. Desculpa. Tá bom? Me olha assim. Eu sei que você acha que é muito autossuficiente, vem na igreja porque quer, faz porque quer. Deixa Deus te pegar que você vai ver se é assim. Então tá. Então ele define qual é a medida. Amém, gente?
Acho que agora está na hora de maneirar um pouquinho, né, pastor? Senão o pessoal perde o apetite pro almoço, né? É bom não forçar muito. É? Pastor Padre me fez uma ameaça. Deixa eu continuar do jeito que está. Vamos para frente. Então, como foi em Pentecostes? E foram... Olha a libação em Pentecostes, hein? E foram vistas como línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um, repartidos sobre cada um. No Novo Testamento também a libação é repartida por medida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme a vontade do Espírito Santo, conforme ele Então um falava turco, outro falava javanês, outro falava baianês, mas era o Espírito Santo que determinava. Você vai falar baianês, você vai falar turco, você, entendeu? Lá, porque eles estavam falando em idiomas das nações vizinhas, sim ou não? Não era glossolalia que eles estavam falando, que é balachita, balahá. Não, eles estavam falando coisas que alguém entendia. Ok? Então foi repartido sobre eles o Espírito Santo. Deu para entender? Estamos indo bem até aqui? Acho que estamos, né? Próximo. A manifestação do Espírito, ou seja, falar em línguas não é uma manifestação do Espírito? Hã? Sim ou não? É dada a cada um para o que for. É o que eu te falei. Para o seu dom virar você, Deus vai te dar algumas ferramentas para você fluir num dos 5. Então Ele vai dar o que você precisa. Sim ou não? Quanto mais você se aproxima de Deus, a Bíblia diz que Deus pode te dar mais. E aí Ele te dá mais ferramenta. O problema é que tudo que Deus dá, Deus incentiva você a usar, instrui você como usar, mas no final Ele pede conta. É por isso que eu estou suando desse jeito, pessoal, que nem pano de cuscuz, ó. Porque eles têm peso. A Bíblia diz que quem tem ministério de ensino na igreja tem dupla honra, mas Deus cobra 2 vezes. Então dá medo. Você acha que eu sou bobo? Eu não sei, dá medo. Por isso quando eu venho aqui eu rasgo o verbo mesmo, não levo nada para casa não. Então, a manifestação do Espírito é dado para cada um, para você ser útil. E aí, o Espírito distribui particularmente cada dom como quer. Vou repetir para você. Como quer. Se você não canta, não adianta ficar bravo. Ele que não te deu esse, ele deu outro. Você não prega, etc. Ele que distribui, não é você que escolhe, velho. Larga de ser bobo, não fica brigando com Deus. Ele que dá. Ele que dá. Sabe aquele texto? Nele vivemos, nos movemos e existimos. É isso aí. Ele dá, ele distribui. Acabou. O problema é que as pessoas acham que quando você recebe capacitação do Espírito Santo para uma coisa, você vai receber uma coisa que choque a tua personalidade, alguma coisa que viola o teu conhecimento humano, as tuas habilidades humanas, e na verdade não funciona assim. Deus te fez e Ele sabe quem é você há muitos anos, antes de você estar aqui. Ele sabe a tua personalidade. Deus trabalha com a sua personalidade, como você é. Você pode ser o cara mais violento do mundo, Deus trabalha com a sua violência. Você pode ser o cara mais calmo do mundo, Deus vai trabalhar com a tua calma. Se você é introvertido, Deus trabalha com a sua introversão. Se você é extrovertido, Deus trabalha com a sua extroversão. O que o Espírito Santo faz nunca é violar a tua personalidade.
O Espírito Santo reveste você do sobrenatural sobre uma capacitação natural. Percebe? Por isso, quanto mais capacitado naturalmente, principalmente nas questões da palavra, você for, mais condições o Espírito Santo tem de se mover sobrenaturalmente sobre uma capacitação natural. Se você é extrovertido, muito extrovertido, Deus pode te revestir de tal sobrenaturalidade sobre a tua extroversão, que você seja um ganhador de almas, um pastoreador de almas, de multidões, por causa do teu grau de extroversão. Mas você pode ser tão introvertido, que você tenha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Deus vai revestir você de tal capacidade, que você consiga ver um mundo espiritual, distante dos barulhos e dos ruídos das ruas, das pessoas, porque a tal introversão que você tem, o Espírito te levará a ver o que ninguém vê. Deus vai capacitar você sobre uma habilidade natural que você tem. Ezequiel foi ungido profeta para profetizar para os rebeldes da casa de Israel, para os crentes. E ele falava: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu olho para eles, eles ficam com tanta raiva, eles olham para mim com tanto ódio que eu tenho medo. Deus falou para ele o seguinte: Ezequiel, eu já pensei em tudo. Olha no espelho, Ezequiel, eu fiz você tão feio que quando eles olham para você, eles têm medo de você. Lê lá, Ezequiel, é que lá usa uma palavra bonita, rude. Não, ali está dizendo assim: eu te fiz muito feio, você assusta, Ezequiel. Querido, você que é feinho, dê glória a Deus. Deus vai revestir a tua feiura de sobrenaturalidade. Ele pensa em tudo. Deu para entender? Me olha assim, pessoal. Vocês me deixam constrangido, Deus. Eu sou muito tímido. Deu para entender? Não tem gente que vê anjo, vê demônio. Não é porque ele está na igreja que ele vê. Porque ele nasceu com essa habilidade. Vidência é uma habilidade que a pessoa nasce. Tem criança que vê coisa. Se ele está no mundão, ele vira mãe de Ná, porque ele vai ser ele vai ser revestido de um dom sobrenatural, mas do inferno. Mas continua valendo o dom. Mas se a mãe de Ná, que já foi, se ela tivesse se convertido, ela seria, o dom de vidência dela, que é natural, seria revestido de sobrenaturalidade e seria usado no reino de Deus, percebe? Então o Espírito Santo, na verdade, você nasce com uma carroceria, com um chassi, que é a sua personalidade, o seu jeito de ser. O Espírito Santo vai te dar uma lataria, ó, chique. Entendeu? É assim que funciona. Deus usa você como Ele te fez. Mas até ter o Espírito Santo é oferta morta. Assim. Entendeu? Isso é unção. Libação. Untar, melar, lambuzar, melecar. Por isso que a Bíblia diz: vocês têm a unção. Tem gente que pensa que tem unção é só quem sapateia, tem canela de fogo, que canta, desce fogo, sai fogo, vê o varão com olho de fogo, espada de fogo, chama o bombeiro. Não, unção não tem nada a ver com isso. Me olhem assim. Vocês me assustam muito. Unção. Presta atenção. No Velho Testamento, como o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, Deus vai se revelando por símbolos. Então o Espírito Santo era óleo, era pomba, era fogo, era água, era o vento. Sim ou não? Gente, isso é Velho Testamento. Hoje o Espírito Santo é uma pessoa real, que mora dentro de você.
Por que eu estou te falando isso? Principalmente no meio pentecostal, do qual eu faço parte, existe muito misticismo. A pessoa acha que se o pastor orar por ele e não pôr óleo nele, ele não é abençoado. De onde você tirou isso? O obreiro tem que ser ungido com óleo. Onde você tirou isso? Timóteo foi ungido, ordenado por imposição de mãos. No Novo Testamento você não precisa de se melecar de óleo. O óleo está em você, é o Espírito Santo. Você pode usar o óleo, mas não precisa, não tem nenhuma doutrina no Novo Testamento para você usar óleo. Ah, tem Tiago, orar pelos enfermos. Lá fala de óleo balsâmico, remédio. E a oração da fé, lá diz, não diz que é o óleo. A oração da fé levantará o enfermo. Muito misticismo, mela de óleo, suja a roupa, suja o paletó, a porta da casa está toda, não precisa, toda manchada, não precisa. Existe uma doutrina que substitui a obra de Jesus, e ela é do anticristo. Paulo diz a Timóteo, tem gente que agora está colocando um mezuzá, coisa do Velho Testamento, aqui no batente da casa para trazer proteção para a sua casa. O sangue de Jesus faz o quê? Isso está substituindo o sangue de Jesus? O anticristo é um espírito enganoso e sutil. E a Bíblia diz que ele luta contra a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus, o nome de Jesus, a divindade de Jesus e a obra de Jesus. A obra foi feita. Você pode pôr óleo? Pode. Não é pecado, mas não é doutrina. Se o pastor falar, acabou o óleo, não fica bicudo não. Ele vai pôr a mão e você vai para casa, glória a Deus. E não fica perturbando o pastor que ele tem mais o que fazer. Agora eu fiquei nervoso. O pastor Pada me ameaçou, então eu fui até o fim. Glória a Deus. E não vem sujar o meu terno de óleo não. Vocês querem parar? Quer almoçar? Então tá bom. Para frente. Libação. Entregar o que foi derramado em você. Não vai refrescar não. Paulo tem a ideia de libação e oblação. Ele fala assim, esse aqui é um texto da ceia, que também está falando de oblação e libação. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos... Ele está dizendo o seguinte, porque eu derramei sobre vocês o que me foi derramado. Vou repetir. Porque eu derramei sobre vocês o que me foi derramado. Isso é ministério, o que você recebe, você derrama, você reparte, você ministra, administra. Entendeu? Aí ele está sempre... O Paulo está comparando o ministério dele, o sofrimento, tudo com libação. Ele fala assim, quanto a mim, já estou sendo derramado como... E o tempo da minha partida está... Aí ele continua, combati o meu combate, e morri vazio, derramei tudo. Não devo nada, tô quites, entendeu? Paulo está dizendo o seguinte, tem gente que pensa que a oferta de libação é você chorar no louvor. Isso é incenso, oblação. Libação é serviço. Você tem que fazer alguma coisa no horizontal. O que foi derramado, o princípio da libação é repartir, pode ser por medidas desiguais, não tem problema, mas você tem que derramar tudo que você recebeu. Jesus derramou até a última gota de sangue. Paulo diz que ele derramou tudo que Deus revelou para ele, ele não escondeu nada, ele colocou tudo nas suas cartas, ele derramou tudo. Tudo que Deus te der, não retenha nada. Todo conhecimento, todo dom, todo ministério, tudo aquilo que Deus te der, não retenha, derrame.
Porque quanto mais você derrama, mais ele derrama sobre você. Ele dá semente a quem semeia. Ele enche a sementeira de quem semeia. É verdade. Entendeu? Melhorou a carinha de vocês? Para onde nós vamos agora? Meu Deus, se eu começar isso agora... Meio-dia? Pode acabar meio-dia? Meio-dia? Então tá bom. Então a igreja de Pentecostes começou lá e agora eles são oferta aceita, são a libação e tudo mais. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais em guerra, tá? Que a gente falou bastante de adoração até agora. Um pouquinho antes de tudo isso, Jesus tinha chamado o Pedro, que não chamava Pedro, né? Ele chamava Simão Barjonas, que significa Simão, filho de João. Pedro é Petrus, de rocha, pedra. E diz assim para ele: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... Jesus promete que vai começar um organismo vivo na terra, que é a igreja. O reino dos céus vai ser agora representado pela igreja, não mais pela nação de Israel. Mas fala o seguinte: tem um outro reino que tem portas. Sim? Mas elas não prevalecerão. Tem gente que pensa assim: não, nós vamos orar, nós vamos jejuar e nós vamos derrubar as portas do inferno, metendo o pé na porta. Não, não, não. O mundo espiritual trabalha com legalidade. Portas são abertas com chave, não com pontapé. Chaves. Estão me entendendo? As portas do inferno serão abertas com... não com pontapé. Vamos para o próximo. Para o mesmo Pedro, Jesus chama e fala: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E o que você abrir, o que você ligar na terra, e o que você fechar aqui, chave serve para quê? Abrirás. Então Pedro, não é você que está com a chave, presta atenção. Quem estava com as chaves? As chaves foi dada a quem? Vocês estão com medo? Estão achando que aqui é um padre que está falando, que eu vou falar da igreja? Quem está com a chave? Fala a verdade, fala. Pedro. Pedro. O pessoal tem um medo de falar de Pedro e Maria na igreja evangélica? Bíblia, rapaz. Pedro está com a chave. Quem vai abrir as portas? Não é você. A propósito, vou te dar uma informação. Não existe mais nenhuma porta fechada. Todas estão abertas. Vou te mostrar. Não faça oração para abrir porta nenhuma. Não perca tempo. Essa oração não serve para nada. A porta aberta. É só pegar a maçaneta e abrir. Está aberto. Pedro, te dou as chaves. Vamos para frente. Então o reino do céu vai ser estabelecido. A igreja começa. E a igreja sairia de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os... Essa era a promessa. Deus trabalha. Pentecostes, a data agendada. Diz assim: Pedro abre a porta do reino primeiro para os judeus de Jerusalém. Como que ele faz isso? E da Judeia. Atos 2, do 14 ao 41. Tem todo o discurso de Pedro. E no discurso, após o início da igreja, no dia de Pentecostes, Pedro explicou para os judeus o que aconteceu e abriu o evangelho para os de Jerusalém e Judeia. E ele diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor. Pedro, ele não acreditava que o evangelho fosse para os gentios. Ele acreditava que o evangelho fosse só para os judeus. Mas ele, tomado pelo Espírito Santo, profetizou que ele não acreditava. Ele falou: a promessa que vocês receberam aqui não é para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe e aqueles que o Senhor ainda vai chamar. Pensa uma coisa dessa.
O Pedro, como estava aquele dia inspirado, arrepia até aquele espelhinho do dedão do pé. Tava, né? Então primeiro ele abriu a porta para os judeus de Jerusalém e da Judéia. Abriu uma porta para frente. Pedro agora vai abrir a porta no reino, do reino de Deus em Samaria. Não se esqueça que os judeus tinham um problema com os samaritanos, sim ou não? Eles tinham um apartheid ali. Os samaritanos eram considerados imundos. Quando um andava na mesma calçada, um mudava de calçada, fazia o sinal da cruz, aquelas coisas. Brincadeira. Então diz que o diácono Filipe, lá em Atos 8, do versículo 1 ao 17, ele foi a Samaria, pregou o evangelho, chegou a batizar algumas pessoas em nome de Jesus, porém não acontecia nada. A chave não estava com ele, é simples. Mas aí no versículo 16 diz assim: porque sobre nenhum deles, os israelitas de Samaria, havia descido o... Não se esqueça que a evidência era a descida do Espírito Santo, que era a oferta de libação que confirmava uma nova oferta. Então, depois que o Filipe fez todo esse serviço e não funcionou nada, diz assim: então os apóstolos Pedro foram oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Foi necessário Pedro orar para que abrisse o reino dos céus para os de Samaria. O Espírito Santo é o selo da igreja e as chaves estavam com... Quando eu vejo esse princípio, eu aprendo uma coisa. Deus dá uma missão para uma coisa, Ele dá a ferramenta para você resolver um problema. Você fica passando para os outros. Só você pode fazer, a ferramenta é com você. Tem gente que eu vou passar para o pastor, vou pedir para a equipe da intercessão orar. Tem coisa que é você, tem coisa que é intercessão, tem coisa que é você. Não foge da raia não, meu. Mas aqui essas chaves estavam com Pedro. Próximo. Então já abriu para Jerusalém, já abriu para Judéia, já abriu para Samaria. Agora o problema é os gentios. Como que faz? O Pedro, como que ele vai aceitar? Os de Samaria até ele aceitou, porque também era judeu. Olha como o Espírito Santo trabalha. Na verdade, você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos, o nome original não é Atos dos Apóstolos, né? O nome original do livro é que foi sendo reduzido, algumas bíblias hoje é só Atos. O nome original é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. É o livro da ação do Espírito Santo na igreja. Como o Espírito Santo agiu no coração, na vida das pessoas, usando ministérios, visão, sonho. O Espírito Santo fez coisas poderosas. Sim. Sim ou não? Que lindo. E o Pedro não aceitava, então ele teve uma visão. Ó como Deus trabalha. E tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faça tu imundo ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou-se a recolher ao céu. Aí a pergunta: por que a visão do lençol com os animais não veio para João, para Tiago ou para outro apóstolo? Veio para Pedro, porque a chave estava com ele. Quando ele teve a visão dos animais imundos, ele entendeu que os imundos que se referia ali era o povo gentil. Mas ele guardou consigo a visão. E então, depois que o Espírito Santo lhe revelou, o próximo degrau, lembra? Revelação, a lanterna, o próximo degrau. Vamos para a próxima. Pedro vai a Jope, na casa de Cornélio. E aconteceu que entrando, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam se ajuntado. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro. Ele trouxe uma turminha.
de judeus, que também não acreditava que era para os judeus. E eles se maravilharam de ver que o dom do Espírito Santo também se derramasse sobre os gentios. Deus te deu uma direção, vai que ele confirma, entendeu? Então aí o Pedro entendeu que o evangelho não era só para os judeus, e ele abriu todas as portas, e é por isso que o evangelho hoje chega até os confins da terra. Deu para entender? Não faça guerra que não existe mais. Agora é relacionamento horizontal, evangelizar, pregar, abraçar, visitar, chorar junto. Isso a gente não quer fazer. A gente quer ficar sozinho clamando e determinando e não sei o quê. O reino, ele se expande por relacionamento. O Filipe foi para a casa de um, o outro foi para a casa do Cornélio. Vocês entenderam? Relacionamento. A Bíblia diz que o relacionamento na igreja primitiva era tão lindo. Eles comungavam tudo. E o povo se maravilhava de ver aquilo. E cada vez mais gente era acrescentada à igreja. Por causa do testemunho nos relacionamentos horizontais. Entendeu? Não sei se é isso que vocês esperavam ouvir. Porque geralmente quando alguém vem falar de batalha espiritual, a pessoa fica falando de um monte de arma espiritual. Isso você sabe. Teu pastor aqui ensina todo dia. Geralmente o lugar que eu vou, tudo que eu falo, teu pastor fala. É que ele é profeta da casa. Ó, aquele cara que está falando. Teu profeta fala, o profeta daqui fala todo dia. É, profeta da casa. Nem Jesus. Se conforma, pastor Pádua. Nem Jesus graduou. Eu vim com uma direção de Deus, trazer um assunto difícil de modo fácil. É lógico que no horizontal você vai usar dons, você vai usar estratégia, você vai usar visão, discernimento que o Espírito der. Às vezes você vai se aconselhar com alguém, a pessoa vai contar uma coisa que você vai ter que orar, o Espírito Santo vai te incomodar à noite. Eu não vou falar disso. Você tem que se mover nos relacionamentos, é isso que eu vou dizer. Como você vai fazer isso? Você já sabe. Na verdade vocês sabem. A gente até sabe, a gente não quer. Porque se eu for explicar cada possibilidade que você pode fazer nos relacionamentos, nós vamos ficar mais 4 dias falando aqui. Não, a gente não pode conversar sobre isso, pastor Pádua. Hoje não. Entenderam? Vamos para frente. Então o reino dos céus é um reino que está em expansão. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor. Quando você vê um texto assim, escrito assim, Deus diz uma coisa e depois tem uma vírgula e diz assim: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, é uma assinatura de Deus. Sabe quando Deus faz um contrato e assina? Pode deixar. No original é: e a ira, a fúria de Yahvé Tsabaô fará isso. É mais forte. Ele fica tão indignado com os outros reinos que ele fala: eu vou fazer. Tem alguém lutando contra a tua vida, eu vou fazer. Através de você. Então é um reino que só cresce. E aqui diz que esse reino ele vem acompanhado de uma paz. Aqui, ó. Onde que está?
Ah, sim. Então é um reino que é acompanhado de... Porque o príncipe desse reino é um príncipe de paz. Você vai perguntar para mim, tem paz no mundo? Não. E como que esse reino cresce? Cada pessoa que é liberta recebe uma paz que o mundo não conhece. Tem paz no mundo? Tem. Aqui, ó. Tem paz. Tem paz. Não sei se a Dilma volta, se o Temer cai, se a bolsa sobe, se a bolsa desce. Para mim isso pouco importa. Aqui tem paz. Próximo. Um reino só se sobrepõe ao outro pela guerra. O lema do reino de Deus é o seguinte: guerreando para fazer a paz. Deus é muito doido. Guerreando para fazer a paz. Então vamos lá. Mas aqui é um texto de Ezequiel. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais, e este reino não passará a outro reino, a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois. Certo é o sonho, e fiel a sua... Aqui está se referindo à estátua de Nabucodonosor. Todo mundo conhece esse texto? Aquela estátua representava reinos. Tinha a cabeça de ouro, que representava o Império Babilônico, peito e braços de prata, que representava o Império Médio-Persa, que é tudo ali pertinho. O babilônico é o Iraque hoje, o Médio-Persa era o Irã. Mais para baixo tinha o de bronze o abdômen, aqui a parte das coxas, que era o Império Grego, com Alexandre o Grande, que fica em toda aquela região ali perto da Turquia e tudo mais, uma parte do antigo Império Assírio. Mais para baixo, pernas de ferro, que é o Império Romano, e depois fala de um último império, que os pés é de ferro e barro. E a Bíblia diz que o ferro é um império mais forte, o barro mais fraco. E o barro a gente sabe que fala da união com a nação de Israel, porque diz que o barro do pé era vaso de oleiro e Israel é chamado de o vaso de oleiro. Já é aqui um acordo com o anticristo. Mas diz que de repente, esses reinos que estão postos numa estátua, vem uma pedra, Jesus, a rocha, lembra? Cortada sem mão, e atinge o pé daquela estátua e esmiuça todos esses reinos. E eles são levados pelo vento como uma palha, como uma pragana. E essa pedra que foi lançada cresce e se torna um grande monte, e representa um reino que só cresce e será eterno, e que não terá outro depois. Então um reino se sobrepõe ao outro pela guerra, pela violência. Nós vamos parar agora e nós vamos para o almoço.